E aí, vamos tomar esse cafezinho? Vamos conversar sobre o que é ser um bom programador e como é que a gente pode aprender mais e melhorar, né, a nossa forma de programar? Vamos lá? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, canal Computação Crítica e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui onde eu falo de desenvolvimento de software, programação e coisas correlatas, né? E hoje eu quero falar de como a gente pode ser ou como a gente pode avaliar uma pessoa como um bom programador. Então, vamos começar? Bom, primeiro eu queria dizer assim, por que eu tô fazendo esse cafezinho, né? Esse cafezinho surgiu quando eu tava. Eu tô fazendo um post aí que vai ser um pouco demorado, né? Eu já tô há algumas semanas fazendo ele, porque eu vou precisar ler 7 artigos. Eu já li 5, né? Então falta só mais 2 aqui para terminar, né? E aí, quando eu tava me deparando com um artigo muito clássico da computação chamado Os Aspectos da Distribuição de Informação da Metodologia de Projeto. É um nome complexo ali, mas ele é muito importante quando a gente chegar, né, nesse post, que eu vou fazer um vídeo também, a gente vai falar um pouquinho dele, né? E aí é de uma pessoa que foi muito importante ali no desenvolvimento de software, chamado David Parnas, né? Se você não sabe quem que é, procura aí, dá um Google, você vai saber que ele deu várias definições, ele foi alguém que foi muito relevante ali, mas está nos anos 70, né? Então a gente não tem muito contato ali com ele, apesar que as ideias dele são muito influentes e os papers dele também são muito influentes, né? Só que no meio do texto lá, ele joga uma informação que eu achei muito massa. E aí eu queria fazer um cafezinho baseado nisso, né? Ele define o programador em 3 tipos: o bom, o mal e o medíocre, né? The good, the bad and the poor, né? Até, assim, não sei se na época devia ter saído do filme, né? The Good, the Bad, the Ugly, alguma coisa assim, né? Que é um dos clássicos do faroeste. Mas quando eu li, eu dei aquela vibe ali, meio Clint Eastwood nos seus filmes de faroeste clássico ali, do Homem Sem Nome, né? Mas ele define esses 3 tipos, eu quero falar sobre esses 3 tipos, porque muitas vezes a gente é avaliado baseado nesses 3 tipos, né? Então, vamos começar definindo o que é o bom programador, né? E aí, aqui ele está falando de distribuição de informação. Ele basicamente criou, se não me engano, não, ele não criou o conceito de módulo, ele criou o conceito de módulo aqui. Ele fala sobre módulo, fala sobre interfaces, né? Ele acaba definindo aqui. Só que tem que lembrar que isso aí, a gente está falando de uma época que o desenvolvimento assembly era mais comum, né? Então, o conceito de módulo era bastante rudimentar aqui nessa época, né? Mas o que ele define como um bom programador, né? O bom programador é aquele que tem bastante informações, sabe usar todas as informações que tem e está sempre correndo atrás de informações, né? Então, um bom programador é aquele cara de tipo, cara, a gente tá mexendo com Java? Tá bom, então eu vou estudar Java. E ele vai lá e conhece as bibliotecas padrões de Java, né? Ele vai saber ali como usar corretamente. Isso é muito importante, né? A maioria das vezes que eu rejeito PR, assim, é galera que quer usar alguma coisa, mas quer usar de uma forma não convencional, vou chamar assim, né? E aí, como a pessoa não está muito ciente ali de como as coisas são implementadas, eu acabo usando uma forma que eu falo assim, cara, essa forma está incorreta, você não pode usar assim, porque vai causar esse problema, né? E aí tem, assim, o bom programador também a gente pode avaliar pelo feedback, né? Tem pessoas que não gostam do feedback ou não entendem o meu feedback, não dão valor ao feedback. E aí eles vão lá, não mudam muito, volta de ver assim, tá com o mesmo problema, cara. Aí, assim, se for alguma coisa mínima, deixa passar que vai pegar ali no teste de carga. Se pegar no teste de carga, o cara vai aprender na marra ali. Eu só vou falar assim, pô, mas eu te avisei isso aqui, você não mudou, né? Beleza, né? Mas o bom programador é aquele que vai entender como as coisas funcionam e vai procurar ir atrás, ele vai saber, ele vai pegar o máximo de informações possíveis daquilo, né? Como é que ele define? Aí eu vou agora para o medíocre, eu vou pular o mal, né, por enquanto, né? Porque qual que é a diferença do bom programador e do medíocre, né? O medíocre é aquele que tem acesso à informação e não vai atrás. Aquele cara ali que. Ah, beleza. E aí, você deu uma olhada naquela biblioteca que eu te falei? Ah, cara, eu usei tal coisa lá, nem olhei. Nem olhei. Pô, assim, pode parecer legal, né? Pode parecer que o cara fez alguma coisa rápida ali, o cara não perdeu tempo olhando aquela biblioteca. Eu mesmo já fiz isso na minha vida, tá? Não vou ser o bonzão aqui de falar que nunca fiz, não, né? Mas pode parecer que o cara economizou o tempo dele ali não indo atrás. Mas assim, a dica que eu te dou: se alguém te deu alguma informação, vá atrás. Vá atrás, por quê? Porque se alguém te deu, alguém espera que você corra atrás, né? Você não vai falar pra pessoa, pô, cara, olha isso aqui se você não quiser que a pessoa olhe aquilo.
E se a pessoa não olhar aquilo, talvez ela esteja faltando alguma informação, né? Ou talvez ela fale assim, pô, cara, mas eu queria que você olhasse aquilo, né? Tipo, você deveria ter olhado aquilo, né? Então, sempre vá atrás de informação, cara. Você, como desenvolvedor de software, você sempre tem que ir atrás de informação. Isso é imperativo, tipo. E não só a informação de, tipo, isso existe ou isso não existe, mas, tipo, perguntar assim, ah, isso aqui, como é que funciona? Qual que é o mecanismo disso aqui? Como é que é a melhor forma de usar? Existe o antipadrão de usar isso aqui? Não existe antipadrão de usar isso? Então, você sempre vai ter que construir o seu portfólio de informação. Isso é uma coisa que a gente constrói com o tempo. Óbvio que eu não vou exigir de um júnior que ele saiba tudo dos sistemas que ele usa. Não, não, não. O júnior não, né? O júnior eu vou só exigir assim, tipo, cara, você sabe fazer um projetinho aí, sabe mexer no código, blá, blá, sabe um pouquinho da linguagem e tal. Mas quando você vai chegando a seniors, vão cada vez exigindo mais e mais e mais que as pessoas tenham esse portfólio de informação, né? Deixa eu botar no mute aqui meu celular porque ele fica apitando, né? Então, assim, a gente sempre requer dessas pessoas, né, que elas vão saber. E o desenvolvedor medíocre, né, e aí não entenda medíocre como algo bom, não, cara. Medíocre é algo assim, tipo, pô, o cara tá ali na média, né, assim, né. O desenvolvedor medíocre é aquele cara que ele não vai atrás da informação. Ele tem acesso à informação e não vai atrás, né. E o que é o mau desenvolvedor, né? Aí o mau desenvolvedor, assim, aqui no artigo, ele coloca o mau desenvolvedor como aquele cara que ele vai atrás do que tem feito e usa de forma incorreta, né? Ou propositadamente, como um hacker, isso, cara, nos anos 70, tá falando, né? E hacker era até complicadinho esse tempo porque não tinha redes, né? Então, sei lá, era alguém que tentava burlar algum sistema, né? Sei lá, quebrar uma vending machine, alguma coisa assim, nem sei como é que era isso naquela época, né? Mas o mal é aquele que ele entende, né? Ou ele não entende o negócio, mas ele usa de alguma forma que vai quebrar o sistema. Cara, isso é muito comum. Isso é muito comum, galera. Isso é muito comum mesmo, assim. Uma vez eu tava vendo uma funcionalidade aqui, né? E aí, assim, eu trabalho com Kafka Streams, né? O Kafka Streams ele tem uma API, e aí, assim, a API, ela tem uma forma de se usar ela, né? E a documentação diz aquilo, né? Então, basicamente, funciona assim: você monta um pipeline de processamento e joga para lá, né? E aí, quando você joga para esse pipeline, ele vai criar uma série de tasks, ele vai criar um monte de coisa multithread, vai fazer, né? E aí tem um cara que queria fazer um negócio de handling legal, interessante, né? E aí o que ele fez? Ele botou um monte de try-catch e botou uma lista como uma variável global. Aí ele adicionando nessa lista. Bicho, era a coisa mais tosca que eu vi na vida, né? Tipo, funcionar? Em determinadas situações até funcionou. Só começou a dar outros erros, né? Por quê? Porque ele não percebeu que aquilo ali é um sistema distribuído, né? E tipo, você tinha uma task aqui, aquela lista, provavelmente ela não. Aí acontecia, tinha trechos que os caras ele dava exception, botava na lista, e aí aquela lista tinha um lugar que ele fazia um flush daquela lista que nunca era chamado. Por quê? Porque você pegava aquela árvore de tasks lá, aquela árvore de tasks era distribuída num cluster, né? Então, tinha parte tinha tasks ali que eram executadas numa máquina e tinha uma parte que era executada em outra, né? Tinha parte que era executada numa thread, tinha parte que era em outra. E aí, quando tinha thread, tinha problema aí teve uma hora que eles colocaram um thread safe, né? E aí, quando começou aí, quando começou a perder muito, muito registro, né? Aí os caras me botaram no negócio e eu falei assim, mas quem implementou isso? Ah, então a pessoa foi. Tá, você leu a documentação? Ah, não, é mais fácil fazer assim. Não é mais fácil. Tá errado. Não funciona. Ah, não, mas é só que você tá vendo. Não, não, não funciona, cara. Não funciona. Você errou, usou errado. Ah, mas assim, no fundo, o que o cara fez? Ele economizou tempo lendo documentação, né? Porque quem quer saber de documentação? Pô, não me importo com essas merda, não. Essas besteiras aí de documentação, não preciso ler. Ele economizou tempo e perdeu um monte de dinheiro e tempo, né? Por quê? Porque teve cliente reclamando, teve não sei o que reclamando, ele teve que implementar, aí saiu da mão dele, que era o desenvolvedor menos qualificado, para vir para minha mão, que assim, eu podia estar resolvendo outros problemas, eu tive que fazer um grande refactoring, e aí quando eu fiz um grande refactoring naquele código ali para validar, né? Aí chegou aquele ponto, e aí? Vai melhorar ou não vai melhorar Obviamente teve uma piora de desempenho, por quê? Porque o desempenho tava bom. Tava bom porque não funcionava, cara. Assim, código não executando é melhor do que. É mais rápido do que código que executa. Então, se você fizer um código todo cagado lá e não executar ele, vai ser mais rápido do que um código bom que executa, né?
Aí eu lembro assim, eu apresentei o teste de performance, teve uma queda de performance de 5%, de desempenho de 5%, né? Aí os caras falam, mas tem que explicar por quê. Eu explico por quê, porque essa porra não funcionava. Simples assim. Essa porra não funcionava, né? E tudo isso saiu por quê? Por causa. E aí eu vou chamar de mau desenvolvedor. Um cara que ele negligenciou. E aí o termo negligenciar é a chave aqui, né? Porque quando você tem acesso à informação, você tem uma opção. Ou você vai ler, ou você não vai ler. E aí você pode justificar, cara, eu não tenho tempo agora. Só que se aquela informação é relevante e necessária para o seu trabalho, é meio que obrigação de você ir lá e ler. Ah, mas o meu chefe não deixa tudo, né? Então deixa ele saber. Fala assim, pô, eu acho que eu preciso ler tal coisa. Alguém conhece? Você pode usar também o seu time, né? Isso é uma coisa interessante. Usar o seu time para conseguir informações. Assim, galera, estou implementando dessa forma. Existe algum outro método de eu fazer isso? Essa é a melhor forma? Usar as pull requests como uma forma eu acho engraçado, né? Que pull request hoje a galera avalia muito como xingar código dos outros, né? Isso vai muito de um livro ali que é muito famoso, que o cara até falava assim que o pull request boa era pelo número de what the fuck que tinha, né? Então ele já dava uma ideia que pull request era muito xingar código. Eu acho essa uma visão um pouco imatura, né? Vou usar esse termo, né? Um pouco imatura. Se você é um senior e você tem um time ali com juniors e plenos e você tem uma pull request, o que você tem que estar atento ali numa pull request, né? E aí eu vou seguir nessa linha aqui do bom, do mal e do medíocre, né? Você tem que identificar na pull request quais são as falhas de conhecimentos ali do time, né? Identificar assim, o que a galera tá falhando, o que a galera não sabe, e recomendar eles de lerem alguma coisa, de tipo, olha, cara, tenta ver isso aqui e depois refatora o código, né? Uma das coisas que eu mais compartilho, assim, né? São artigos sobre o Effective Java, né? Quando a pessoa implementa alguma coisa ali que fala sobre Effective Java, quer dizer, que é alguma coisa aqui na JVM é cagado lá, e eu falo assim, cara, isso aqui vai dar merda e vai dar merda por isso, isso e isso. Dá uma lida aqui nesse. Aí eu procuro algum post. Aliás, o meu blog começou com isso, né? Que eu pegava as coisas, escrevia em post e compartilhava pros caras, né? E aí eu dizia pros caras assim, você tem que ler isso aqui, e depois que você ler, você vai mudar o seu PR, e aí você vai me passar de novo, beleza? Porque eu quero o quê? Eu quero que as pessoas aprendam. Eu não quero ver aquilo de novo numa PR. E isso é uma das grandes questões do que é o desenvolvedor medíocre, né? O desenvolvedor medíocre, ele vai sempre repetir no mesmo erro. Por quê? Porque ele não tá dando importância para aquilo. Sênior. Que isso cansa o sênior. Cara, o sênior, às vezes ele fica de saco cheio. Assim, pô, eu já falei 10 vezes pra você fazer isso, cara. Às vezes ele é educado, ele não vai falar dessa forma, né? Ou só se você fizer 20. Aí ele fala assim, pô, eu já falei 20 vezes pra você não fazer isso, cara. E você continua fazendo. Hoje mesmo eu tava conversando com um cara aqui, né? Que eles adoram usar helper. Helper pra tudo, né? E aí eu tentei explicar, bicho, por que você botou helper, né? E ele falou assim, nome de variável é como helper, né? Eu falei assim, cara, eu já te falei que esse é um problema. Ah, não, mas é porque eu não sabia nomear. Eu falei assim, tá bom, então vamos nomear aqui. Qual que é a sua responsabilidade dessa classe? É fazer tal coisa. Eu falei assim, é só essa a responsabilidade? É. Eu falei assim, beleza, então vamos dizer que eu contratei uma pessoa pro seu escritório aí e eu vou dizer que ela é um helper, um ajudador. O que você vai pedir pra ela? Eu não sei, ele é o quê? Aí, aí. Ele pode ser um gerente, que também é um nome ruim, é horrível. Gerente é nome horrível. A classe manager, horrível, horrível. Gerente de quê? Gerente de projetos. Ah, beleza, então eu sei que é de projetos. Pode ser um gerente de pessoas, pode ser um gerente de contas, pode ser um gerente de venda, pode ser um gerente de pós-venda, pode ser um gerente de um monte de coisa. Entendeu? Classes manager também, você poderia botar ali alguma coisa, manager de alguma coisa, mas assim, classes manager, classe helper, é horrível, né? E eu falei, exatamente, poderia ser até a pessoa que limpa o escritório, poderia ser a secretária. E aí você vai pedir o quê? Ah, eu não sei. Ou você tem a opção, ou vai pedir o quê? Eu não sei, ou vai pedir o quê? Qualquer coisa, né? E aí o cara lá é o helper, no fundo ele é um gerente de vendas ali, né? E aí você vai pedir um cafezinho, faz um cafezinho pra mim. Ah, mas você não é meu ajudante? Então foda-se, faz um cafezinho pra mim, né? Então assim, o que acontece quando você tem classe helper lá, né? E o cara meio que, né, eu falei pra ele mais de uma vez, não usa helper, não usa helper. Não usa helper, né? E aí eu dei lá o Design by Responsibility, é um postzinho simples, né? Na verdade ela tem um livro, pode ler o DDD também.
espero que ele use a próxima vez. A próxima vez eu falo assim, pô, mas eu já não falei. Na próxima vez, assim, cara, eu já falei 3 vezes pra você não usar helper. Helper no código é ruim e causa problema. E até eu expliquei para ele o problema. O problema é esse, né? Quando você chama uma classe de helper, um nome genérico, você vai fazer duas coisas. Ou você vai botar responsabilidades demais, ou você vai criar outra classe helper, porque você diz, não, essa classe não é. Eu já vi um projeto que tinha 2 helpers diferentes com o mesmo nome em pacotes diferentes, né? E aí, cara, Deus nos acuda, né? Deus nos acuda, né? No fundo, a classe helper é nada mais que uma classe de informação, de contexto, né? Aí eu falei pra ele, bota contexto lá, tipo, porque se você tá tem um processo aqui, se tem um contexto, ele vai ter que ser acessado em vários pontos, né? Então você bota o contexto e ele vai voltar com o parâmetro de todas as funções aqui, beleza? Mas isso aí, voltando aqui, né? É o que a gente chama. Nesse caso, eu classifico ele como, por enquanto, medíocre, né? Porque assim, ele pegou e ele não entendeu a informação, ele não foi atrás da informação. Porque design de código também é informação. Como é que eu escrevo minhas classes? Isso também é informação. Né? E treino também, né? Se o cara é júnior, ele tá treinando, né? Mas voltando aqui, né? Então a gente tem o bom, o mal e o medíocre, né? E aí, recapitulando aqui, o bom é aquele cara que vai sempre atrás de informações e consegue construir um portfólio de informação, né? O medíocre é aquele que tem uma preguicinha ali de ir atrás de informação, né? Porque por mais que, pô, cara, você já é sênior, você já devia saber disso, né? O que eu brinco às vezes, se você é sênior, desenvolve Java, se você não leu ainda o efetivo Java, você deveria ter lido. Se ninguém te indicou, beleza. Você não teve acesso, mas eu já tô falando aqui, cara, todo Java Sênior tem que ter efetivo Java. Sabe aqueles livros clássicos da computação lá, o DDD, o Effective Java, você tinha que ler, né? Aquele clean alguma coisa não lê, não. Vai. Quanto menos leitura dele, melhor, né? Tudo que é clean aí, você pode riscar da lista, tá? Só tem que saber o que é clean architecture, porque a galera pergunta e fala assim, cara, mas isso aí esquece essa porra aí, cara. Esquece essa porra aí. É, pra quem não sabe, quem não viu meus cafezinhos sobre Clean Code, dá uma olhada, procura aí, né? Vou deixar o link aqui. Eu tenho um sério problema com esse livro, né? Mas voltando aqui, né? E o mal é aquele que ele não só ele pode ter lido, mas ele usa de forma não convencional as coisas, o que pode causar problemas. Eu vou evitar usar a palavra hacker aqui, né? Porque ele até usa lá no texto hacker, mas aí você tem que lembrar que é um texto de 70 e poucos, tá? Eu vou botar o texto aqui. Então, a gente tem que ser bom desenvolvedor? Cara, assim, eu acho que a gente tem que ser. A gente tem que ser. A gente tem que estar sempre ali tentando conhecer, tentando compartilhar informação. Informação é uma coisa que quanto mais compartilhado, melhor, né? Aliás, eu estava falando disso, né? Que assim, um sênior maduro, né? Ele vai saber que ele vai usar as PRs, né, as pull requests, como momentos que você vai olhar, tipo, cara, o que os caras precisam saber e o que eu posso compartilhar, o que eu posso compartilhar de informação, né? E aí o sênior esperto ali, que tem uma gestão boa, né, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar assim, pô, o time tá faltando em tal coisa. Então, cara, vamos fazer o seguinte, quinta-feira a gente acaba 4 da tarde, das 5 eu vou dar uma palestrinha ali sobre DDD, sobre alguma coisa. Para quê? Para fazer com que as pessoas aprendam mais sobre o tema. Você pode usar o tempo de escritório ali, né? O tempo em equipe para discutir alguns temas. Entendeu? Eu já trabalhei em empresas que era assim, cara. Eu trabalhei em empresas que sexta-feira, 3 da tarde, acabava, sentava todo mundo nas almofadazinhas, pegava cerveja e começava a discutir sobre um tema. Eu lembro que eu discutindo lá, xingando o povo sobre microserviços, falei assim, cara, vocês falam muito de microserviços, mas ninguém fala como fazer. Né? Que era uma coisa que acontecia lá em 2015, né? Todo mundo falava de microserviço, né? Só que ninguém falava como fazer. Eu quero ver como fazer. E ninguém sabia, né? Todo mundo fazia, mas ninguém sabia como fazer, né? Ninguém discutia padrões, né? Então, galera, assim, vendo aqui o que tava nesse cafezinho que tava faltando, né? O Partners fala sobre isso aí no contexto de, tipo, de como ele vê a informação fluindo através de um código, né? Então, assim, e ele vai trabalhar isso do ponto de vista, ele trabalha isso aí no artigo, né? Voltando um pouco ao artigo do Partners, né? Do ponto de vista de como você poderia esconder ou expor informação, né? Porque se você pega uma informação, que é uma informação de implementação, que você não gostaria de expor, o bom desenvolvedor vai lá e vai usar ela, né? O mau desenvolvedor vai lá e vai usar ela incorreta. E qual que é o grande problema?
se mescla a ela, você começa você você se fixa a ela, você vai ter que propor ela como informação, né? Por isso que ele propõe que você tem que esconder a informação, porque você não escondendo a informação, tanto o bom quanto o mal dos vendedores não vão usar ela, o medíocre ninguém se importa, né? Pô, esse cara não vai nem se atentar, ele tá perdido ali no rolê, nem sabe o que tá acontecendo, né? Passa no RH. Passa no RH pra conversar, né? Mas o bom e o mal você vai estar se protegendo do mal, né? E vai estar se protegendo do bom também, porque para você que está desenvolvendo software e você não quer que as pessoas usem aquilo, você não vai expor, né? E é até engraçado que do ponto de vista que ele está falando ali, não tinha documentação era uma coisa muito metodológica, assim, você tem que fazer a documentação. Então você escreveu o seu código ali, assemblando a vida, né? Você vai ter que propor um documento, né, de documentação naquela época, né? Tô falando daquela época, tá, galera? Assim, tipo, isso é 70 e bolinha, né? Até olhar ali aqui quanto é que é. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Information Distribution Aspects of Design Methodology, 71. Né? Esse artigo é muito interessante, tá, galera? Assim, quem quiser ler, leia. Aí como é que funcionava o software nessa época, né? Você tinha posição de memória, às vezes, tipo, você precisa ler tal coisa, leia na posição de memória tal, né? E aí você tinha posições de memória que eram filas, aí escreve na posição tal, chama tal processo, né? Então você tinha muito dessas que era complexo pra caramba, cara, assim, fazer software nessa época era complexo. Então, escrever documentação era complexo. E como é que essa complexidade se tornou no que é hoje, né? Hoje o nosso código é documentação, né? Naquela época você não tinha interface, você não tinha JavaDoc, você não tinha muitas das coisas que a gente tem hoje. Você não tinha o que a gente tem, por exemplo, quando eu falo de um Open API, né? Um Open API, se você não sabe o que é o Open API da vida, ó, já deixa de ser medíocre e vai lá procurar, procura no Google Open API e vê como é que se usa, né? Se você não sabe o que funciona o framework, já vai lá no Google e fala assim, ó, como é que funciona o framework tal, já leu um tutorialzinho sobre ele, pergunta por que ele foi feito, qual que é a função dele, né? Qual o problema ele resolve, né? Já vai começando a ganhar esse hábito, porque ser um bom programador, ele é um hábito, tá, galera? Ele é um hábito. Beleza? Beleza? Então, pessoal, esse foi meu cafezinho, né? Eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, né, que antigamente o meu notebook ficava aqui, né, e eu falava com vocês aqui de cima para baixo, né? Agora eu mudei aqui porque eu melhorei minha mesa aqui, né? E tá para cima, né? Então eu vou falar de vocês, vocês estão para cima de mim, eu vou estar aqui de cabeça para baixo, talvez eu melhore em algum momento isso, né? Mas os cafezinhos vão continuar o mesmo, né? Não vai mudar muita coisa, só vai mudar o momento da câmera, se ficar assim, né? Eu espero ter te ajudado alguma coisa, então deixa o like, comenta, compartilha. Se você não viu o vídeo que eu lancei no sábado eu lancei um vídeo que é meio que um react a um quiz, né? Que eu peguei um quiz e eu comecei a falar sobre os tópicos do quiz, que é sobre as ideias malucas dos Tech Bros, né? Então dá uma olhada nesse quiz, foi bem interessante, assim, quando eu comecei a responder o quiz, eu falei assim, cara, vou parar aqui, vou responder ele gravando um vídeo, né? E aí eu lancei no sábado, por quê? Porque no sábado eu tava fora e eu queria botar alguma coisa no fim de semana ali, né? Também no sábado eu dei uma palestra, também vai estar aqui na descrição a palestra que eu dei, né? Ela já foi lançada ali na LHC, foi sobre sistemas autoadaptativos. Eu estou pensando em regravar ela aqui para o canal, nessa semana eu vou tentar ver se eu consigo gravar, né? Mas, né, essa semana de 4 dias, eu espero que tenha vídeo todos os dias, né? Vamos ver se a gente consegue. Se o meu outro notebook aqui do trabalho não ficar apitando muito, né? A gente consegue. Então, pessoal, muito obrigado e bom cafezinho para vocês. Eu espero realmente ter te ajudado com uma coisa. Eu espero que você entenda o que é ser um bom desenvolvedor e que você, cara, se atente a ser um bom desenvolvedor. Porque, assim, é muito difícil quando a gente é um sênior ficar lidando com um cara meio... Que a gente fala... E, assim, não tô sendo menosprezando ninguém, não, né? Mas, cara, a gente falou, pô, vai ler isso aqui, vai ler isso aqui. A gente só precisa falar uma vez. Só uma vez. Se alguém falar pra você, vai ler tal coisa, vai ler tal coisa, cara. Foda-se, vai ler tal coisa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e bom cafezinho pra vocês.